Olá, mais um curta vídeo entrando no ar. E você já sabe, né? Espaço na TV para discussão de ideias, projetos e realizações e exibição dos filmes que são produzidos no nosso estado é só na TVE. Nas quartas aqui no Curta Vídeo e nas quintas no TVE Cinema. Estamos hoje no MAIS, Museu de Artes do Espírito Santo. E como sempre, nessa temporada do Curta Vídeo, trazemos para enriquecer o nosso programa outros talentos das artes visuais aqui do estado. Hoje apresentamos um pouco do trabalho da artista Liliana Sanches. Sua arte é marcada por um universo pictório intenso, romântico e consciente, onde o mistério, o sonho e a feminilidade ganham forma. E a nossa entrevista de hoje é com a escritora, artista plástica, roteirista e diretora Saskia Sá. Você vai conferir um papo bem gostoso sobre literatura, cinema, artes e muito mais. Deserto que enche minha boca de nada e arranha meus olhos com as cinzas do vazio. Inunda meu ventre com um não-vento dos abismos solares. Vamos conhecer um pouco da nossa convidada. Saskia Sá é escritora, diretora e roteirista de cinema e artista visual. Suas histórias viajam por universos da ficção científica, fantasia e horror. Seu longa documentário Game Girls foi lançado no Metrópolis em maio de 2025 e está em processo de finalização do seu longa de ficção Lacuna. Publicou seu primeiro livro de ficção científica, Horizonte Líquido, em 2023, pela editora Urutau, e tem vários contos publicados em coletâneas e revistas de literatura fantástica. Já roteirizou e dirigiu inúmeros curtas, além de ter roteirizado séries infantis. Fala galera, tudo bem com vocês? Parece que o meu nome é Mega, e esse lugar incrível é o meu cantinho no metaverso. Que bom que vocês estão aqui. E é com prazer enorme que eu recebo hoje aqui no programa Saskia Sá. Seja muito bem-vinda, Saskia. Obrigada, querida. Prazer te ter aqui. Saskia, eu acho que a gente podia começar falando do seu filme mais recente, primeiro longa documentário, né? O seu Game Girls. Ok. Que fala um pouco de relatos de mulheres que fazem parte dessa comunidade gamer, né? Uhum. Achei a ideia super interessante. Queria te ouvir um pouco do projeto, como é que tá, o que você pode adiantar pra gente. Bom, o Game Girls ele foi um filme que foi aprovado no último edital do MINC, né, que foi em 2016. Foi um processo bem interessante porque estavam acontecendo muitos relatos na época, né, antes, né, do edital sobre misoginia nesse universo. E como é um assunto bastante presente nas minhas produções, né, a questão das mulheres, a questão das mulheres inseridas, né, nesse universo mesmo do mercado de trabalho ou dentro desse mundo, né, patriarcal e sim, essa existência, essa existência, né, que a gente carrega, quer ser né, mulher essas dores, aqui, essas dificuldades. E aí começou a me chamar a atenção, porque a gente sabe, por exemplo, que no universo do cinema, né, a gente também tem muita dificuldade em ter mulheres que estejam em posições de destaque, né? Como diretoras e... chefes de equipe, né? Exatamente, Realizadoras. chefes de equipe, principalmente nas funções mais técnicas. E aí isso me atraiu, né? Me atraiu por perceber que também nesse universo dos games isso era uma coisa recorrente também. Foram coisas que foram me chamando a atenção, eu comecei a pesquisar. Uhum. Quando aconteceu a possibilidade do edital, eu já estava com uma pesquisa bastante extensa. Avançada, né? E aí eu construí o projeto e tudo, e aí a gente acabou ganhando o edital. Eu sei que a gente foi receber o dinheiro do projeto 2018, 2019, por aí. Aí veio a pandemia, foi uma loucura. Foi uma loucura. E a gente teve que criar toda uma estratégia para filmar as entrevistadas remotamente. À distância, né? Porque senão a gente também não sabia o que ia acontecer, né? A gente não sabia se essa situação horrorosa, né, traumática que todos nós ia vivemos perdurar muito tempo, e a gente teve que tomar essas decisões. Tem uma coisa que é comum, que é assim,
Você compra o videogame, tem um menino e uma menina na casa. O videogame é do menino, a menina pode pegar emprestado, mas o videogame não é dela, muitas vezes. A menina joga no tempo que sobra, né? Eu não tive um computador meu. Na altura, quando fui jogar, não tinha um computador meu. Tinha que jogar com o meu tio e partilhar o computador com ele, com o meu irmão, porque o computador é do meu tio. Olha só, muitas garotas começaram a jogar com equipamentos emprestados dos irmãos ou dos amigos. Eu comecei a frequentar eventos de game, que estavam todos remotos na época, né? Fui fazer um curso com a Flávia Gazi, de narrative designer, narrativa no mundo dos games. Fui entender mais desse universo. Eu nunca fui uma pessoa de jogar. Não, eu sempre fui uma pessoa muito do cinema e da literatura, né? São as áreas, e das artes visuais também. Sim. Mas o joguinho, né? Jogar e tal, não era uma coisa que eu estava inserida, né? Eu fui tentar entender mais esse universo. E aí a gente começou a puxar nomes de mulheres históricas. Sim. E mulheres também contemporâneas que estavam se destacando e que seria interessante a gente trazer para o documentário. E aí a gente foi montando um elenco e foi chamando essas mulheres para participarem, para dar entrevista. O documentário ele não tinha uma verba muito alta, então a gente foi montando esse casting, né? E foi isso. Não dá para esquecer mulheres muito importantes da indústria que tiveram visões muito diferentes, importantes e interessantes sobre personagens femininas. É que a gente tem essa tendência a não falar delas, mas elas existem. So many women come to mind, which is fantastic. I'm going to have to go with Sherry Grainer Ray. So Sherry and I are good friends. I'll just disclose that right away. But Sherry's been beating the drum about what if the player is female. Sherry was talking about the term inclusive design and gender inclusive design before any, like, when I think about that term, I really feel like that term originates with Sherry and her book, Gender Inclusive Game Design. Além das mulheres que fazem, que estão ali na produção dos games e tal, tem essa questão, tem um senso comum de que o público maior que consome esses games são de homens. E não é assim, né? Não é assim. Nem No Brasil, acho era que assim. 50,9% das jogadoras são mulheres. Eu não sei como é que está hoje em dia, mas fica mais ou menos nesse patamar. Nesse patamar, entendeu? né? Sobe um pouquinho, às vezes diminui um pouco, mas assim, a informação que a gente tem, né, inclusive está no filme isso, muitas das mulheres que jogam, elas jogam nos móveis, né? Porque facilita dentro dessa nossa possibilidade que as mulheres têm de triplas jornadas. Exatamente. Tem que Não dar pode conta ficar em de casa, família, né? Você não, mesmo quando você é muito novinha, você tem muito mais obrigação familiar, doméstica do que os meninos, né? Então, assim, historicamente isso acontece e acontece em todas as classes sociais. O tempo de ócio feminino não é respeitado, né? Não é respeitado. Claramente. Né? E assim, as mulheres acabam jogando, No e não celular, só meninas, né? Mulheres mais velhas, você vai ter as classificações etárias, assim, dentro das pesquisas, tem muitas mulheres mais velhas mesmo, mulheres acima de 50 anos que jogam, mas costumam jogar, tipo, tá na fila de alguma coisa jogando no celular. E os meninos, geralmente, eles têm mais liberdade para ter tempo para passar o dia inteiro num quarto jogando. Então, eles acabam se destacando mais quando eles viram jogadores profissionais. Entendi. Né? Porque eles têm mais tempo de treinar do que as mulheres acabam tendo. São muitas garotas jogando. Quem foi que disse que jogos eletrônicos não são para meninas? Para você ser jogador de profissional, de muitas modalidades, você precisa jogar 5 horas por dia, 6 horas por dia. E quando você traz isso para o universo da mulher, é muito difícil você ter uma mulher, mesmo que seja uma adolescente, que não tenha que fazer uma tarefa doméstica, que não tenha que ajudar na casa, que não tenha que ajudar a cuidar dos irmãos, ou que a família acha que jogar daquele jeito não é adequado para ela. Ah, não! Isso não é justo! Eu também quero jogar! E nessa pesquisa, né, do filme, nesse processo todo, você acha que o fato desse público feminino que consome esse game ser tão forte tem influenciado o conteúdo dos games ou não? Ainda é um conteúdo bastante masculino? Sim, está mudando aos poucos, pelo menos é o que a gente captou, né, nas entrevistas.
E não só na questão das mulheres dentro desse universo, mas questão de diversidade de gênero, de pessoas trans também, pessoas negras, né, uma diversidade racial Maior. que está ficando, está começando a aparecer, mas ainda acontece muito uma coisa que acontece também no cinema, né? Os chefes de departamento, donos de empresa, geralmente são homens cis, héteros, brancos. Que vão determinar o conteúdo. E aí isso acaba influenciando muito na narrativa que você acaba trazendo para os games, né? A construção de personagens, a diversidade desses personagens. Então, é uma guerra, né? Uma guerra sempre, as pessoas têm que continuar colocando o pé na porta, né? Empurrando para conseguir entrar. O filme ele é voltado para a infância e adolescência, apesar dele tratar de temas sérios, né? Eu digo que ele não é voltado só para meninas, ele é voltado para os meninos também, porque a gente acha que é importante que os meninos tenham acesso a esse tipo de informação. E ele tem uma personagem animada que costura, né, esse enredo, né? Uma meta narrativa, né? Porque é a Mega, ela está no universo dela e as convidadas para esse universo, né? Ela vai acessar essas mulheres que são entrevistadas através das telas. Então, eu acho que ele também é um recorte do tempo que ele foi feito, né? Um recorte dessa época da pandemia, de tudo isso. Claro. Vamos ver, ele teve boas críticas, né? A gente mandou para algumas pessoas analisarem o filme e as críticas foram bastante favoráveis. E espero que o filme possa ter essa carreira. A gente vai tentar agora também começar a enviar para tentar as plataformas de streaming. Claro, tem super a ver, né? De TV, estamos aí com um projeto de série, claro. Né? Vamos ver se ele consegue essa história passar. De série. Exatamente. A primeira vez que vi você, Rosa, foi num dia quente no começo do verão. As ruas do centro de Vitória ferviam sob uma onda de calor capaz de derreter asfalto, embora o vento nordeste soprasse como sempre. Em 2023, você lançou Dias de Pouco Pão e Zero Sonho, que é um curta-metragem, né, feito aqui em Vitória. Que é um curta, assim, muito especial, porque foi todo feito aqui no centro de Vitória, né? Todas as locações. Mas que me remeteu a essa coisa, né? O que a gente fala do pequeno vai para o grande, me trouxe muito essa questão da solidão da mulher. E queria te ouvir um pouco sobre esse processo, a ideia, o projeto inteiro. Esse filme, né? Ele veio de um conto, que esse conto ele foi publicado na Supra Suma, que foi a primeira edição da Supra Suma, que é uma revista da editora Suma, da Companhia das Letras, e ele era o tema era A Primeira Vez. Ele é um filme sobre essa precariedade, né, da vida dos artistas, da vida das pessoas que lutam, né, para trabalhar, para fazer cultura, para tentar viver os seus sonhos, né. Eu acho que a Rosa, ela tem muito a ver comigo, que é essa coisa da gente estar sempre tentando. E em alguns momentos a gente quer desistir, porque a gente exaustão, cansa, né? Nossa, cansa essa exaustão dela me pegou demais, sabe? Essa gangorra que a gente vive no Brasil, né? Em um ano tem um edital, no outro ano não tem, Sim. Cada hora tem uma situação. E tantas vezes eu já pensei em desistir, não só eu, acho que várias pessoas que eu conheço, que são do mesmo meio que eu habito, né? Da área de cultura. E aí o centro da cidade tem muito a ver com isso, porque se a gente pensar bem em Vitória hoje, é o centro que está concentrando, né, grande parte da produção cultural da cidade, né, da região da Grande Vitória. E aí foi isso, assim, essa escolha de olhar, como a Damiana faz, né, de olhar para essas vidinhas, para essas vidas que transitam, essas pessoas que estão no ônibus, que estão no ponto de ônibus, e tentar acompanhá-las e, ao mesmo tempo, dar um alento. Eu acho que o filme... O filme traz um alento, é verdade. Então, assim, tem uma fada madrinha ali, né, sei lá, que ela não está atrás do príncipe cantado, né? Ela está atrás de viver o sonho dela, né, a Rosa. Eu acho que é isso que a gente quer. Então, o filme, eu tenho muito carinho por ele, eu acho que é um filme delicado, assim. Muito. Um palíndromo sem
sua vida. Muitas vezes suas histórias, seus roteiros partem de contos que você já escreveu, né? Conta um pouco pra gente como é que foi fazer essa adaptação, sabe? Porque assim, o conto, eu acho que é dos grandes ganhos do conto, ele é todo narrado na segunda pessoa, é a Damiana que conta a história da Rosa. Ela fala sobre a Rosa, Ela fala né? pra Rosa, né? Então, assim, é um trabalho de linguagem ali poética que é a mente da Damiana contando a história para a Rosa, mas a Rosa não está ouvindo essa história, né? Isso na literatura é tranquilo você fazer, apesar de ser um exercício difícil de construção ali também. Mas você trazer isso para a linguagem audiovisual é complexo, né? Porque você tem que mostrar esse olhar e aí trazer isso para a linguagem cinematográfica sem que ela seja atolada por uma narração em off, né? Usar essa narração em off em momentos muito específicos e tentar ser econômica nisso. E assim, é o olhar dela, a câmera está aqui, então assim, a Damiana está sempre ali e ao mesmo tempo às vezes ela some. Né? E ela entra na cabeça da Rosa, a coisa dos olhares, que foi uma ideia que a gente teve, quer dizer, eu tive junto com a Úrsula, de como fazer que esse olhar da Damiana estivesse presente e aí fazer essa fusão dos olhos, né? Então a Damiana mais ou menos que entra na vida da Rosa através dos olhos, dessa fusão dos olhos. Acho que mais doeu pra mim foi perder a foto com minha mãe. Porque quando eu perdi minha mãe eu tinha 9 meses. E a única foto que eu tinha dela foi embora. E hoje assim eu não consigo lembrar dela nem assim na memória. Porque quando ela morreu eu era bebezinha. Acho que mais dói pra mim essa foto. Não tinha tempo, não tinha escolha, a escolha da gente era só correr. Saskia, em 2018 você fez um filme muito diferente, né, desses que a gente está falando, que foi um documentário que chama Rio das Lágrimas, que trata da tragédia, né, que foi a ruptura da barragem de resíduos da Samarco em 2015, né, que foi essa ruptura. Como foi a experiência de fazer, estar de perto dessa tragédia, ouvir essas pessoas, né, no cara a cara, coisa que a gente vê na televisão, mas quando você vai para um projeto desses é outra humanidade. Foi punk, assim, mas assim, eu acho que os temas de documentários, na verdade, eu não consigo escolher um tema, eu acho que ele cai no colo da gente, né? E o Rio das Lágrimas Secas foi uma coisa muito... Foi um choque, foi uma violência, né? A gente mora aqui no Espírito Santo, o Rio Doce é um dos rios mais importantes para o estado, né? Não só para o Espírito Santo, mas para Minas também. 2015 foi a tragédia, 2016 o edital, 2017 a gente saiu o resultado. Depois, né? Isso. E aí a gente foi filmar. E foi muito dolorido, a gente chorava muito, a equipe inteira, entendeu? A ideia foi fazer isso da trajetória da lama. Então, e a gente escolheu essas 3 comunidades ao longo do rio, né, que foram afetadas, que foram atingidas, para mostrar como que são diferentes comunidades foram atingidas de formas diferentes também. E como que todas, e a opção por mostrar mulheres, porque mulheres geralmente são as pessoas que ficam. Né? O homem acaba indo para outra comunidade, para outro lugar, para trabalhar em outro emprego, e as mulheres é que ficam lá. E essas mulheres acabam se tornando ativistas. Né? A dona de casa, a pessoa que trabalha na padaria, a pessoa que era dentista, sei lá, e que de repente tem que se colocar num papel de uma pessoa que tem que lutar pelo seu território. Toda a minha vida eu vivi dentro desse rio.
era pescando dentro do rio para mim sobreviver. Aí casei também com um pescador, que o meu marido é pescador profissional, e acabei entrando novamente ali, continuando na vida da pesca. E foi triste demais mesmo, porque aquilo, né, morreu dentro de nós e foi interrompido dentro da nossa aldeia, né? Eles cortaram, eles mataram, como se fosse um parente nosso, uma veia mesmo, sabe? Porque é dolorido demais. Saskia, recentemente você filmou seu primeiro longa de ficção, o Lacuna, que é um filme de horror. Conta pra gente um pouco como que foi o processo de criação dessa ideia, como que é o primeiro longa de ficção. Nossa, uma loucura. Na verdade, eu fui a primeira mulher aqui no estado a ganhar um edital de longa-metragem de ficção, né, em 2023. Esse edital existe desde 2009. Desde 2009, Então, né? Demorou muito. Eu mesmo bati na trave algumas vezes, né? Mas eu fico muito feliz que tenha sido com esse projeto. Lacuna é um projeto muito especial. Ele traz a temática da mineração, mas a mineração de pedras, né, do Espírito Santo. Traz também algumas questões sobre a ditadura, né? É um filme que se passa em 2015 e ele fala um pouco sobre isso, né? Ele está ali no limiar, antes do golpe, né? E então, antes da Comissão da Verdade ter sido desativada, né? E aí ele fala um pouco sobre essa questão da memória. É uma garota que vivia nesse casarão. O filme tem elementos do gótico, né? Que são apropriados, né? Trazidos para a nossa realidade. Então é uma garota que nasceu nesse casarão, nessa vila. A mãe vai embora com ela quando ela é neném, com a filha já mais velha, a filha mais velha que tem 15 anos. Então a Alice, que é essa garota, ela vive afastada do pai. Então ela tem esse buraco, né, dentro dela, esse vazio da memória também, tem muito a ver com isso também. Memória. E o desejo dela de buscar essa memória da família e saber quem é esse pai, né? E é um pai que ela idealiza, que depois ela vai descobrir que não é bem essa pessoa boazinha, né? Então é isso a história e tô muito ansiosa de ver esse filme pronto. Nossa, todos estamos. É um filme de horror. Ele não é um filme de terror, assim, um jump scare, mas é um filme que traz essas angústias, gênero, né, presentes na violência que está muito dentro da nossa história, né? A história brasileira, latino-americana, uma história dos colonizados, né? Então é esse filme que eu espero que as pessoas gostem. Volto a Vitória num dia de sol de junho, quando o vento vira sul e o céu se torna azul. Volto sem nunca ter saído. Vitória, minha ilha. A cidade que nunca foi minha. Uma pergunta um pouco mais ampla, né? O que é cinema para você? Eu acho que cinema tem sido minha vida já há um bom tempo, assim, talvez desde criança, né? É uma coisa, eu cresci encantada, né, por essa linguagem, pelas animações, por ver televisão. Gosto do cinema narrativo, eu gosto de contar as histórias, descobrir formas diferentes de contar essas histórias. Então, acho que esse desafio, né, de tentar contar histórias diferentes, com temas que me afetam, histórias de mulheres, histórias de personagens que têm sido tão estereotipados ao longo da história do cinema, tentar trazer essas histórias de formas diferentes, né, lidando com esses personagens de uma maneira mais generosa, mostrando camadas diversas desses personagens, eu acho que é o grande desafio de quem gosta de contar história. E eu acho que ainda mais no cinema, né, porque no cinema você vai lidar com milhões de coisas, milhões de fatores, tudo pode dar errado e às vezes tudo pode dar certo. E é incrível isso, e você
sei lá, eu agradeço muito quando eu consigo fazer um filme. Aqui no estado, a gente tem poucas oportunidades de fazer. Ao longo de uma vida, quantos filmes você vai conseguir fazer, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente continua sonhando, né? A gente continua insistindo. Eu lembro quando era muito nova e eu pensei assim, eu quero fazer longa-metragem. E foi por causa de uma entrevista da Suzana Amaral que eu li na época que ela tinha acabado de fazer Macabeia. E ela já era uma mulher de mais de 50 anos. Eu era jovenzinha, né? Eu ainda estava só nos curtinhas, né? Assim, nunca que eu imaginava que eu ia conseguir fazer um longa-metragem, né? E agora, com 60 anos, eu consegui. Então, assim, é uma loucura mesmo, porque... Mas eu me espelhei nelas, assim, né? É uma coisa... Eu pensei assim, se ela conseguiu, eu vou conseguir também. E eu acho que a gente acaba sendo um exemplo para outras meninas que vêm por aí também, né? Essa coisa do desistir. Vou desistir, vou fazer o quê, né? Então, assim, eu estou fazendo isso a vida inteira. Vamos lá. Né? Vamos sonhar. Acho que é por aí. Lindo. É isso. Um prazer enorme. Querida, eu que agradeço muito. Obrigada, viu? Obrigada a você. E o curta vídeo de hoje fica por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado da nossa conversa incrível. Semana que vem a gente está de volta com mais um convidado especial que faz a cena audiovisual do estado acontecer, além de dicas e novidades do que vem por aí. Até lá! Achei muito interessante esse espaço do curta vídeo na TVE, porque a gente tem a oportunidade de ver o trabalho até dos colegas aqui do estado e que em outras oportunidades isso é meio complicado de se ver. Quer dizer, o mercado do vídeo de qualidade artística ou mesmo documentário, enfim, o espaço do vídeo ele é muito pequeno. Passando na televisão, a televisão estatal, a TVE, colocando esses curtas no ar, eu acho que ele abrange um público muito maior que as pessoas que não teriam acesso sequer pela locadora de vídeo. Esse é um ponto fundamental.